Pronto, então aqui é o código-fonte lá da livraria, né, do site da livraria. Como eu disse, né, cada livro está dentro de uma div chamada livro, e tem as informações, né, a foto dele, o título, o autor, o valor e a situação. Aqui esse input é um botão, né, que quando clica aqui em comprar, ele vai abrir um modal, né? Aqui, por exemplo, quando clica, ele abre um modal. Só que isso está muito manual, né? Porque para cada livro eu tenho que escrever isso. Está muito manual. Eu poderia... A gente não está estudando um banco de dados ainda, né? Então, essas informações poderiam vir do banco de dados, né? Tudo isso. Todas essas informações de cada livro aqui ser um registro, né? Do título, autor, preço. Isso aqui seria, vamos dizer, uma tabela chamada livros, e nessa tabela tem alguns campos, que é o título, o autor, o valor, situação, status, alguma coisa desse tipo assim. A imagem, né? Fica muito manual. Mas hoje, um meio de fazer isso seria por banco de dados, e outro meio de fazer isso é por API. Eu não sei se você já ouviu falar sobre API. Quem já ouviu falar sobre API? Hein? Eu já ouvi falar, não sei o que é. Deixa eu ver aqui. O que é uma API, como ela funciona? Sim. O que é uma API? Deixa eu ver aqui. Significa interface de programação de aplicações. A aplicação pode ser qualquer software que executa uma tarefa específica em interface, certo? Uma aplicação atua como cliente, outra atua como servidor. O cliente aqui pode ser um celular, um computador, desktop ou laptop, certo? O servidor é um computador maior, ok? Deixa eu ver aqui como dá para explicar melhor. Talvez aqui está dando mais dificuldade, mais trabalho de entender do que não. Mas o que é API? A API basicamente é uma conexão externa, um servidor externo, onde o servidor externo ele tem dados externos, né? Então ele só manda para mim informações, só manda para mim, como é que eu posso dizer, registros. Então, no caso, o que eu faço? Eu monto meu layout. Aqui, no caso, não ficaria vazio, mas o template está todo pronto. Minha página está pronta, mas as informações não é eu que escrevo manualmente. Eu pego essas informações da API. Então, para isso, eu tenho que consultar a API. Por exemplo, eu fiz uma API, acho que ontem. Aqui, a API. Deixa eu só tirar uma coisa aí. Então, tá vendo? Ele traz as informações. Ele traz aqui o título, a imagem, traz o nome do autor e o preço. Então, aqui é um registro, né? Aqui seria um livro, aqui seria um outro livro, aqui seria um outro livro. Então, é uma API, né? Ele está externo, né? Está de fora. Né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo acessar essa API. Ele trouxe também as informações, está aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer?
eu preciso conectar no meu na API, eu tenho que fazer um JavaScript que eu consiga conectar nisso aqui, nesse site, nesse servidor. E esse servidor vai mandar para mim algumas informações. Vai mandar para mim... quer dizer, essas informações, na verdade. O servidor vai para mim, vai mandar essa lista de livros. Né? E a partir dessa lista de livros, aqui só tem só 3, né? Posso adicionar mais. A partir dessa lista de livros, eu consigo trabalhar em cima dela. Né? Eu consigo montar a minha página ou minha livraria, pegando essas informações que vêm de fora, né? Que vêm do meu endpoint, da minha API. Deu para entender essa parte? Não. Sim. Diga aí, Meire, que você não entendeu. O que a gente precisa mandar mesmo para poder ele fazer? Não, vamos por partes. Né? Não chegou nessa parte, só estou explicando que isso é o que a gente precisa fazer. Eu não estou dizendo que você não fazia agora. Eu vou explicar a vocês como é que fazem, como é que faz. Depois a gente vai trabalhar em cima disso, né? Não, eu sei. Eu tô falando assim. Eu não tô entendendo essa parte aí que a gente... Quando eu falo assim, a gente tem que fazer, por exemplo, que você já fez aí, né? Sim. Essa parte Não. de pegar e mandar para o API. Ok. Não entendi nada aí. Ok. Então, deixa eu ver como é que eu consigo explicar melhor. Aqui uma API já está feita, né? Vocês não vão fazer a API. A API vocês não vão fazer. O que vocês vão fazer, que a gente vai fazer junto, na verdade, é se conectar nesse servidor, nesse API. Quando a gente se conecta nele, ele vai mandar essas informações. Exatamente como eu fiz aqui, né? Eu coloquei o nome do site aqui e eu mandei me conectar com ele, né? É porque aqui é um programa que faz isso. Quando eu me conecto nesse servidor, essa API, ele manda as informações. Mandou, tá aqui, mandou as informações. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto que vai precisar fazer uma conexão com a minha API. Quando fizer a conexão com a minha API, ele vai mandar essas informações. Eu tendo essas informações para mim, aí sim, eu vou começar a trabalhar em cima dela, né? Em cima desses dados, né? Porque até então, como eu expliquei antes, deixa eu ver aqui, como eu estava explicando antes, os dados aqui, ele tá sendo escrito, né? Está sendo manual. A ideia não é que esses dados sejam manual, a ideia é que esses dados ele venha de fora, né? Como a gente não está trabalhando com banco de dados, a gente está fazendo esse manual, né? Mas se já tivesse uma API com toda a estrutura, aí a gente iria trabalhar em cima dessa API, né? Quer dizer, se já tem uma API com os dados já, que me fornece os dados, então eu faço só o layout, os dados eu pego e adiciono no layout. Por isso que hoje existe back-end e front-end. Você já ouviu falar sobre esses termos, back-end e front-end? Sim. Alguém mais? Sim. Não? Deixa eu pegar aqui uma imagem para poder explicar. Eu acho que essa imagem aqui não explica. Se não explicar, eu pego isso. O que vocês entendem por front-end? Se não souber, não tem problema. Eu não sei explicar exatamente, mas é tipo o que vai aparecer na tela para você, né? Exato. A questão do processo.
A tela, né? Certo, exato. Talvez aqui tem uma outra imagem aqui que eu estou pegando as imagens aqui para ficar bem visível, né? Bem, que vocês consigam entender. Ok, eu achei já suficiente. Front-end, o front-end é o que você está vendo de front, né? A frente, na verdade, né? Por exemplo, quando eu entro no site, deixa eu ver aqui, portal imobiliário, que é o front-end, aqui é o que eu estou vendo, né? O que o usuário vê, a gente chama de front-end, o que o usuário está vendo. Back-end é o que o usuário não vê, é exatamente isso aqui, o código, né? O que o usuário não está vendo. A gente chama de back-end. Hoje, existem dois profissionais, mas na verdade mais, né? Mais de dois. Existe o profissional de front-end e o profissional de back-end. Como assim? O profissional de front-end, ele trabalha no que o usuário consegue ver, ou seja, na tela, em como colocar o estilo, como colocar as imagens, como colocar tudo funcionando direitinho, os botões, organizar, deixar alinhado. Isso aqui é o que o front-end faz. Ele faz o visual, ele consegue fazer a tela, né? O visual. O que é que o back-end faz? O back-end é a engrenagem, o que está por trás, é o que faz o front-end funcionar. Ou seja, é o que alimenta o front-end. O front-end ele faz o design, faz lá o estilo, deixa organizado, deixa bonito. Mas quando eu clico aqui em ver imóvel, eu vou clicar e ele vai me mandar para alguma coisa que o back-end fez, né? As informações que quem está trazendo esses dados para o front-end é o back-end. Ou seja, o front-end ele faz o visual, mas se eu quero pegar algum dado, eu tenho que acessar o back-end. O back-end é que faz alimentar o front-end, né? E o front-end é alimentado pela algumas funcionalidades, né, do back e também pela API. A API, o que faz a API? A API é o que conecta o back com o front. O front ele vai precisar de informações. Por exemplo, como falei para vocês, né? Lá no... Deixa eu ver aqui, galera. Esses dados aqui, a imagem, o título, o autor, o valor, que são dados. O front-end ele faz só o layout. Mas os dados, quem está mandando, quem manda, quem deve mandar, é o back-end. Ou seja, no caso, o front-end, ele faz uma conexão via API com back-end, com servidor back-end. O back-end entende que aquele endereço que o usuário que o front-end está mandando, precisa retornar algumas informações de acordo com aquele endereço. E aí já está pronto, manda essas informações. Aqui, eu estou acessando um endereço aqui. Esse endereço aqui, o back já deixou certo de que se alguém acessar esse endereço, por esse método, o método get, eu tenho que mandar algumas informações, tenho que mandar dados. Na verdade, existem 4 tipos de métodos. Existe o método get. Get em inglês é somente pegar, né? Ou seja, aqui eu quero pegar alguma informação. Se é pegar, eu não estou mandando nada, porque eu quero pegar, então o servidor é que tem que mandar para mim. Eu só quero pegar aí. Ok, então não mando nada. Existe outro método, que é o método post. O método post é um método de enviar, de postar. Eu estou postando, eu quero postar alguma coisa para o servidor.
Então, se eu quero postar alguma coisa para o servidor, eu vou precisar de adicionar alguns campos, né? Posso colocar aqui, eu quero, vamos supor que eu quero postar um livro novo no meu servidor. Então, eu coloco o autor, não, o título, né? Título, nome do livro, alguma coisa. Tá. Aí precisar de outro campo, que é aqui, autor. Aí eu posso colocar a imagem, eu posso colocar o autor e o preço, né? Então, eu quero postar essas informações. Então, quando eu posto, eu tenho que salvar essas informações no meu banco de dados. Ou seja, o front-end cria um formulário que o usuário escreve essas informações e, quando posta, essas informações devem ser salvas no banco de dados. Quem faz isso é o back-end. Ele salva isso. Mas o outro método que existe é o método put. O método put é o método de atualizar. Eu quero ter um livro lá que eu quero atualizar o nome, que foi com um S a mais. Então, é só tirar o S e atualizo aquela informação. Existe outro método chamado de deletar. Né? Então, eu pego um livro desse e quero deletar. Até aí tá tranquilo ou tá complexo ainda? Porque a ideia, se for complexo, não tem problema, porque a gente vai ainda avançar nisso, né? A gente não vai trabalhar nisso agora, eu estou só explicando mais ou menos como é que funciona, mas lá na frente a gente vai usar. Hoje a gente vai trabalhar somente com o método GET, só um método de pegar informação, de pegar dados. Eu quero acessar um servidor, um endereço, e quero pegar os dados que esse endereço vai me fornecer. Entendeu? Até aqui tudo bem? Sim, sim. Pastor Adam, Rosimeire? Sim, sim, tá bom. Ok, Até aí entendi. tranquilo. Então, a API, ela faz isso. A API, ela vai conectar o front com o back, ou o back com o front. O front, ele pede dados do back, o back envia dados para o front. Então, aqui poderíamos dizer que num restaurante, o API seria o garçom no restaurante. Né? O front-end é o cliente, é o usuário, e o back-end é a cozinha. Né? A API é o garçom aqui, ele vai para o usuário, o usuário pede o prato, o garçom vai lá para o back, diz, isso aqui que ele está querendo, e o back manda aquilo para o usuário. Deu para entender melhor assim? Sim. Sim. Ok. Então, olhando dessa forma aqui, o front-end, ele está trabalhando com o que a gente já viu até agora, né? Com HTML, CSS, JavaScript. Ele é a parte visual, né? O que a gente viu até agora, né? A parte visual mesmo. O back-end, não. O back-end trabalha com servidor, com banco de dados, e trabalha com a lógica por trás de tudo isso, né? É o back-end que faz tudo isso. Ok. Aí o que a gente tem que fazer? Eu vou ver aqui se existe alguma API pública para a gente conectar nela. Isso aí, conectar a API. Eu vou aula 1. Conectar a API. Aqui eu vou criar um arquivo index.js e a partir daí eu vou criar
uma conexão com a API, né? Com a API. Eu vou pegar essa API aqui. Deixa eu ver se ele manda por... Aqui está mandando certo. Então, perceba que é uma API pública, né? Eu posso acessar ela, eu estou vendo aqui o servidor que ela está mandando, o endereço que ela está mandando. E quando eu acesso esse endereço, ela me traz algumas informações, né? Algumas informações, quantos itens tem, quantos itens na página 42, o botão aqui Next e o botão antes, né? E o resultado, ele traz alguns resultados. Né? Então, se eu quiser entrar na página 19, eu posso colocar direto a página 19, e aí ele vai trazer as informações da página 19. Né? Ok. Se eu quiser pegar todos os personagens, então eu só coloco o endereço, barra personagem, e ele traz todos os personagens desse... Eu acho que isso aqui é um desenho. Não sei que desenho é esse. De Rick and Morty. Não sei. Mas vamos acessar essa API. Aqui para pegar todos os personagens. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável chamada URL, que é o endereço, né, que eu estou querendo. E vou pegar aquele endereço lá. No JavaScript, tem uma... Como eu posso dizer? Já tem algo padrão dele, que é onde faz a conexão, né, que é o FET. E já faz a conexão direto com a API. E aí eu coloco o URL, e daí eu vou... Já tenho o URL, e a partir daí eu tenho esse name, que eu coloco em function, posso colocar aqui data, né? E aqui eu coloco console.log, só para testar, console.log, colocar aqui dados recebidos, ponto, e o que mais aqui? Data. Então, o que aconteceu aqui? Aqui tem um endereço. Esse FET, ele já faz uma conexão com o endereço que eu coloquei. Então, quando ele fez a conexão com o endereço que eu coloquei, eu coloquei aqui. Então, depois do endereço, então, o que é que vai fazer? Cria uma função, passei a data como parâmetro, e é para imprimir no console log os dados que ele recebeu com a conexão que foi feita. Vamos só testar para ver. Qual é o endereço lá? Aula 1. Então, aula 1. JavaScript. Conectar. Deixa eu ver se eu proibido. O que é proibido? Deixa eu fechar essas coisas.
eu já identifiquei qual é o problema. O problema é que tenho que criar um arquivo HTML. Né? Crio um arquivo HTML e a partir daí eu chamo o meu arquivo script src, não tem nome do meu script, vou colocar script. Onde está o JS? Vou colocar aqui. Conectar. Beleza. Então agora vai dar certo. Para conectar com o PI, ele foi e conectou. Dados recebidos, está aqui. Está aqui os dados. Vamos tentar, né? Deixa eu fazer de uma outra forma. Pet. Vou colocar aqui Brace, vai ser Brace.json. Só para ver. De outra forma. Function data. Vamos ver se ele vai funcionar dessa forma. Vou colocar aqui console. Aqui e atrás e embaixo vou colocar esse cat. Olha, agora veio. Aqui. Tá vendo? Ele tá vendo as informações estão vindo, né? Quando foi criado, a data que foi criada, o episódio. O episódio está vindo aqui, vários episódios. Se eu pegar um link desse, vai estar trazendo informações desse episódio aqui. Deixa eu ver aqui. O gênero masculino, o ID é 1, a imagem, tá aqui a imagem, né? O endereço da imagem online. Se eu colocar aqui, ele mostra a imagem. A localização, o nome da pessoa, o nome do personagem, né? A origem, o status view, né? E a URL. Então, perceba que ele tá vendo uma lista de objetos aqui, uma lista de itens. Então, aqui é o índice 0, né, que é 1. Aí o outro. Então, tá aqui várias pessoas, né? Quer dizer, vários personagens. Morty Smith. Esse personagem que eu não sei quem é, vou procurar saber agora. Que danadez. Esse voz. Então, vocês conseguem perceber o que a gente fez? Se a gente se conectasse somente pelo endereço direto, assim, ele trazia uma lista de personagens. Estou procurando personagem, tá? Pronto. Eu falei para vocês o que é JSON. Vocês lembram que é um array? Sim, Lembra? Quem trabalhou com array, lembra? Quem mais?
Sou Gabriel. Ah, Sim, lembro. como é? Que eu lembro também. Sim. JSON é parecido com um array, né? Um array, como a gente fazia um array, era... Supor que vou fazer um array de... Array de nomes, por exemplo. Então, entre colchetes, ia colocar Gabriel, Brasileiro, Adam, e aí vai isso embora, né? Então, um array entre colchetes, e aqui há vários itens, né? Um array. Aqui é um array de nomes. Eu estou adicionando numa variável vários valores, porque um array ele me permite adicionar vários valores em uma única variável. O array me permite fazer isso. E um JSON é um pouco parecido com array, sendo que array é entre colchetes. JSON não. JSON, a gente chama ele de objeto. Por exemplo, aqui é um JSON. Data é um array, aqui, em colchetes. E dentro desse array, eu tenho um JSON, um objeto, né? Então, aqui é um objeto, que é outro objeto, e aqui é outro objeto. Então, está separado por vírgula. Pastor, por favor, dê um zoom aí. Desculpa. Não sei como é que dá um zoom aqui. Não sei como é que dá um zoom aqui, então eu vou para cá. Então, será que era assim aqui? Então, aqui eu tenho um JSON. O JSON ele é separado por chaves. Nesse JSON ele tem várias informações, né? Então, nesse primeiro JSON tem o quê? Tem um status. O status, o valor dele é um sucesso. Tem uma mensagem, o valor dessa mensagem é a lista de livros. E tem uma data. O valor dessa data é um array, aqui, um array de objetos. Aqui, um objeto, separado por vírgula, né? Outro objeto e um outro objeto. Poderia, lá na minha API, poderia adicionar mais um objeto. Exatamente como tem lá no nosso conector. Tá vendo aqui? Ele é um array, tá vendo? Entre colchetes, é um array de 20 objetos, tá? Tá vendo? É array 20 objetos. Aqui também 20, né? Quando eu abro esse array, ele tem os objetos. Que esses objetos aqui estão em JSON. Aqui, criar a data dentro de episódio. Ele tem um array de 51 objetos. A gente vai olhar agora. Mas a ideia de JSON é exatamente isso. Como é que eu escrevo um JSON? Eu escrevo, vou colocar aqui, var data, por exemplo, ou posso ser var livro. Ele vai receber um array de objetos. Que vai ser o quê? Nome, livro, livro. Aí eu coloco aqui, vírgula. Livro 2.
3, 4, 5. Aqui é um JSON, outro JSON. E aqui eu posso adicionar mais ainda, né? Posso colocar nome, mas eu posso colocar aqui, autor. Deu para entender essa ideia? Autor 2. Autor 3. Como é que eu acessaria? Como é que eu acessaria livro 3, por exemplo? Eu quero o nome do livro 3. Então, para eu acessar o nome do livro 3, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acessar livro. Eu posso dar aqui no console.log. Eu quero acessar a variável livro. Certo? O índice 0, 1, 2, o índice 2. Índice 2. E agora é ponto o quê? Tá vendo? Já está me dizendo aqui, ó. Autor e nome. Eu quero acessar o nome. E aí, se eu for lá dar um console log, aqui, e diz, ó, aqui, livro 3. Certo? Mas como é que eu faço para acessar a lista desses livros aqui? Livro 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço para acessar? Será que eu vou ter que fazer 0? Aí me deu o livro 0. O nome do livro 0. Me deu o nome do livro 1. O nome do livro 2. Aí é complicado, né? O que eu tenho que fazer? Lembra que a gente estudou sobre isso também? O que é que eu preciso fazer para acessar os dados desse livro de forma automática? Eu não lembro o nome, pastor, mas eu lembro que tem um nomezinho aí que diz que é o conteúdo total, né, do array. Sim, e aí a gente vai trabalhar com laço de repetição. Ou seja, eu vou ter que entrar nessa variável e acessar o conteúdo dessa variável. Se eu for fazer console log para cada índice aqui, aí é um trabalho manual. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer um laço. Como é que eu faço um laço? A gente trabalhou com for e a gente trabalhou também com for each. For e for each. For é uma forma simples de fazer, porque eu vou fazer for let i igual a 0. Depois vai ser i menor, enquanto i for menor do que livro ponto length. Aqui vai ter, né? Length. Enquanto for i mais mais. Aí eu quero acessar o quê? Eu quero acessar somente o nome dos livros. Então, vou colocar livro e ponto nome. Aí vai trazer o nome de todos eles, né? Uma lista. Aqui, livro 1, 2, 3, 4, 5. Ele percorreu o array, percorreu a variável e trouxe os nomes dos livros, né? Essa é uma forma de trabalhar o for, mas também tem outra forma ainda mais fácil, que é o for each, né? Que eu entendo como sendo mais fácil. Né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que dizer o quê? Eu quero fazer o laço em uma variável. Qual variável? Na variável livro.
como é que eu vou fazer? Eu quero fazer um for each, tá aqui, apareceu for each. E eu vou criar uma função dentro dessa for each e vou passar um parâmetro para essa função. O parâmetro da função vai ser, pode chamar de livro, mas como já é livro aqui, para não confundir, eu vou colocar book, por exemplo. E vou entrar nesse, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um console.log book. Só que ele vai trazer tudo, né? Vai trazer nome e livro. Vai trazer nome e livro, tá vendo? Vai trazendo tudo. Nome e livro. Se eu quisesse ver só, quer dizer, nome e autor, na verdade. Se eu quisesse que ele listasse apenas o autor, então eu colocaria book.autor. Ele vai trazer somente o autor. Somente a listagem do autor. 1, 2, 3. Repetiu 3. Ah, verdade. Três, 4. Entendeu essa ideia? Do for, da lista. O que a gente vai fazer? Pegando nesse sentido, lembra que ele está mandando para mim uma data, uma variável chamada data. Quando eu acesso essa data em inglês é dados, né? Dados aqui. Ele vem uma informação e vem o resultado. Eu quero pegar o nome, somente que ele me mostre somente os nomes, por exemplo. Não quero saber o status, nem a espécie, nem o tipo, quero saber só o nome. Vou pegar o ID e o nome. O que é que eu vou fazer? Então, aqui, dentro da função, eu vou fazer um for each. Não, vou pegar aqui data, ponto for each. E não vai assim. Aqui. Peraí, for each. Data.results. Isso aqui, ó, results, tá vendo? Porque se eu pedir só data, tem info e tem results. Eu quero pegar só o results. Results. Se eu colocar só assim, results, ele não vai trazer aquele info, por exemplo. Bom, ele não vai trazer isso aqui, vai trazer a partir daqui. Aqui. Trouxe a partir de results, dados. Então, se eu colocar aqui data.results.forint. O que? Function. E aí vou colocar o que aqui? Pode ser qualquer coisa, né? Na verdade. Qualquer palavra. Não estou usando data, então já estou usando res aqui. Pode ser result. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero que ele imprime para mim o ID. O ID que vai ser o que? Eu posso fazer dessa forma. É mais fácil. ID. Que vai ser result.id. E name, que pode ser
Resulte ponto. Ela é nome ou é name? Name. Aqui eu vou colocar nome em português. Então, ao invés de trazer isso tudo aqui, ele vai trazer o ID e o nome. Aqui. ID e o nome. ID e o nome. Dos 20. Tá vendo? Deu para entender? Tá dando para entender até agora? Deu. Ok, ok. E aí, se a gente fizer dessa forma, por exemplo, aqui no meu body, eu vou criar aqui uma tabela. E essa table, ela vai receber uma classe de table. E aqui vai ser um T-head, que é o cabeçalho, T-head. Um TR, que é uma linha, né? Uma linha. E nesse TR eu vou colocar alguns TH. TH é o título. Né? Então eu vou colocar aqui ID, título. Vou colocar aqui o que? Nome. Vou colocar mais o que? Tem outra coisa deles lá, né? Eu acho que tem status também. Né? Eu apaguei? Deixa eu pegar lá depois. Deixa eu colocar esse bar dentro de uma div chamada container para ficar organizado. Né? Tem mais. Assim. Ah, tá errado porque eu não puxei o Bootstrap. Deixa eu só vir aqui no script. Deixar somente. Tá. Por enquanto eu vou só comentar isso aqui. Eu vou ainda usar depois. É o que ele tem. É ID, nome, status e espécie. ID, nome, status e espécie. Então aqui eu vou colocar isso. Espécie. Espécie. Ok? Deixa eu pegar lá o Bootstrap. Um link lá, o CSS. Aqui. Deixa eu ver se vai. Ah, tem outra. Deixa eu ver. Table structure. Estou procurando aqui a classe da tabela. Table e table structure. E dê nome, espécie, status. Esse aqui é o cabeçalho e eu preciso do T-body, né? Que é o corpo. E o corpo ele vai ter conteúdo. Mas de onde que vai vir esse conteúdo?
será que eu vou ter que escrever linha por linha? Não faz sentido. Então, eu preciso fazer isso de forma automatizada. Né? Nesse tebari, eu vou colocar um ID aqui de... Beleza. O que eu vou fazer? Aqui eu vou criar uma variável chamada const corpo, que eu vou pegar o ID, vou pegar esse ID aqui, né? Esse elemento aqui, o ID desse elemento. Então, eu vou pegar aqui document.get elemento ID. Qual é o ID? Então, o que é que eu vou fazer? Ele vai fazer aqui um for each, vai fazer um for each dentro do resultado. E quando ele fizer esse for each, eu vou pegar aqui criar uma variável chamado chamada não sei, HTML, por exemplo. E dentro desse HTML vai ter o quê? Vai ter um TR e um TD. Quer dizer, vai ter vários termos, na verdade. TD é o quê? Lembra que o TH se refere ao título, por exemplo, aqui. Aqui é o título. Os TDs é o que vai ficar aqui embaixo, né? Vai ser o conteúdo, né? Então, vai ter aqui 20 linhas, né? Eu não vou ter que escrever 20 linhas. Não preciso fazer isso porque o laço já faz isso para mim. Eu só preciso escrever a linha uma vez. E o resto é com ele. E o que é que eu vou fazer? No primeiro TD, vai ter o quê? O primeiro TD, ele vai ter um result.id, que é o que está aqui, né? É o ID. Estou querendo o ID. O segundo TD é o que? Result.name. Terceiro, result.qual terceiro? Espécie. Agora tem que saber como é que está lá. Até porque tem que ser exatamente igual ao que está vindo. Porque essa informação eu estou pegando da API, né? Então tem que escrever exatamente o que está na API. Espécie. E o quarto é o status. Status. Pronto. Peguei a informação, o que é que eu vou fazer? Peguei toda a informação, joguei dentro de uma variável, montei o HTML dessa variável. O que é que eu vou fazer agora? E agora eu vou mandar isso lá para o meu body. Para cá, para o ID do body. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer dessa forma. Vou pegar aqui o body, o corpo.inner HTML, recebe HTML. O que é o HTML? HTML é exatamente isso aqui. Então, ele vai criar uma vez. Eu vou até criar esse HTML fora. E vou criar ela vazia, sem nada. Porque aqui eu só chamo, não preciso ficar criando HTML. Não preciso ficar criando essa variável toda vez que passar no laço. Passou uma vez, cria de novo. Passa uma vez, cria de novo. Aí já criei aqui uma vez. Aqui ela só faz montar o HTML. Aí eu monto o HTML, jogo lá para o meu body. Monto o HTML a segunda vez, jogo para o body. Na terceira vez, jogo para o body. Entendeu? E aí vai alimentando o meu body aqui.
Então, vamos ver como é que foi. Ele pegou somente o último, né? Ah, entendi. Ele pegou somente o último. Então, o que é que tem que fazer? O que é que está acontecendo? Aqui está sobrescrevendo, né? Porque está igual. Aí, lembra que a ideia é de pegar o HTML mais o HTML igual a isso aqui. Então, seria HTML recebe o próprio HTML mais essa informação, mais uma informação. Aí, o que é que eu faço? Em vez de fazer assim, HTML recebe HTML mais isso aqui, então eu só preciso colocar HTML mais igual, que é a mesma coisa. Mais igual significa HTML e recebe HTML mais essa informação. Então, mais igual. E o corpo aqui, corpo em HTML, ele precisa estar fora do for each, fora do laço. Porque aqui ele está só montando o HTML. Montou uma linha do HTML, depois montou a segunda linha. Depois que montou tudo, aí sim, eu jogo aqui o HTML todo montado dentro do bar. E aí foi, né? Entenderam? Sim. Quem falou mais ou menos? Eu. Sim. Qual foi a dificuldade? Que é muita coisa para entender tudo de uma vez. Tá sendo gravado, né? Só depois dar uma assistida. Né? Eu acho que não tá tão complicado. Isso aqui foi só um exemplo que eu expliquei para vocês entenderem a ideia de pegar a informação. Então, viu como é que monta aí, né? Como é que eu poderia montar o meu bar. Perceba que eu não escrevi nada aqui no bar, né? Que eu escrevi aqui no script só uma vez, só um TR, e lá ele já montou tudo para mim. Né? Montou com as informações que estavam vindo de fora, né? E ainda eu poderia ainda colocar mais um aqui, né? Eu poderia colocar mais um campo lá para colocar aqui. Foto, por exemplo. A foto vai estar embaixo, né? E eu preciso saber como é que ele está, na verdade. Sólido. Tá. Preciso saber qual é o nome que está vindo. Super imagem. Image. Espécies. Todos vêm undefined. Por quê? Será que eu escrevi errado mesmo? Espécies. Ah, mais espécies. Eu escrevi indefinido. Aqui é o que? É imagem, né? Imagens. Só se eu colocar só assim, imagens, ele vai trazer o endereço da imagem. Imagem. Simples. Vai trazer o endereço da imagem. Aqui, endereço. Eu não quero o endereço da imagem, eu quero a própria imagem, né? Então, para ver a própria imagem, eu tenho que colocar uma tag chamada img src, os pontos,
Aqui eu vou colocar um width, o tamanho dela vai ser o quê? 20, para ficar pequeno, né? E aí tá vindo com a imagem. Aqui eu posso colocar o tamanho da... Posso colocar aqui o style. Assim. O width vai ser o que? 5%. Aqui o nome vai ser o que? 35%, talvez. A imagem, 10%. Já vai 50%, né? Vai 25. 25%. 100%. Então, ficaria dessa forma, né? Então, perceba que o conteúdo ele veio de fora, né? Veio externo. Então, eu precisei conectar na API externa e montei a minha tela, né? Aqui seria uma tabela, que essas informações veio de fora, eu só montei o layout dessa tabela, com os dados que eu recebi do back-end. Tem a minha API, que é curso.li aqui. Eu vou comentar isso aqui, que a gente vai usar agora, até porque as informações são diferentes. Só... Lista de livros, status, mensagem, data. Lembra que aqui, lá era result, né? Na minha API é data, não é result, é data, tá vendo? Data. Data tem 3 livros. Data.data. O que é que vocês vão precisar fazer nessa API? Eu vou colocar mais alguns livros aí. Mas o que é que vocês vão precisar fazer nessa API aqui? Aqui é a atividade, né? Para vocês fazerem nesse período de recesso. Vocês vão fazer uma tela, uma livraria. Uma tela é uma página de livraria, né? com um header parecido com aquele do Amor Paz, né? Pode ser. Não precisa ter slide, não. Talvez só uma cor, deixa eu ver aqui, pegar como base ali, né? Um header aqui, o nome da livraria. Não precisa ter esse campo, se quiser colocar, pode ser. Aqui é um campo de filtrar, né? Pelo título ou pelo autor. Se eu procurar aqui John MacArthur, traz aqui o livro de MacArthur. Tem muito mais disso aqui. Não precisa, só se quiser, mas vocês vão precisar fazer uns card desse aqui, card. Bootstrap já faz esses card, mas a alimentação vai vir de fora, né? Vai vir da API.
Você vai colocar as imagens e o botão, né? Entendeu? Então, Sim. os dados você já tem, você já sabe como conectar. Vou apagar isso aqui para não ficar confuso. Os dados você já tem, os dados vêm da API. Você já sabe como é que conecta. E agora vai precisar só estruturar. Pastor, esse fim aí é o que mesmo? Hã? Tem. Esse nomezinho aí tem, sei lá como é que fala. Tem. É o que mesmo? Então, é o que vai fazer, né? O processo vai fazer. Tem. Que é então. Depois que conectar, ó, depois que conectou na API, então você vai fazer isso aqui. Então, vai fazer isso. Se aparecer algum erro, tem esse catch. Catch é pegar, é de capturar. Se aparecer um erro, captura esse erro e mostra no console log o erro que está dando. Entendeu? Sim, sim. Alguma dúvida? Perguntas? Vai dar para Não. brincar esse recesso? Ficou muito fácil. É quantos meses para fazer isso? E quantos meses? Eu fiz há bem pouquinho tempo. Ai, ai. E aí, ficaram mudo mesmo? Ninguém falou mais nada. Vai dar para fazer. Estão achando difícil? Sim. Um pouco. Sério? Sim. Você não precisar se basear no que, o que a gente fez, né, nesse instante, né? Aí, ao invés de ser uma tabela, a gente fez com uma tabela. Né? Ao invés de ser uma tabela, não vão usar uma tabela, vocês vão usar um card. Cadê? Componentes. Card. Pode ser dessa forma. Vocês vão ver qual é o melhor card a fazer. Né? O card é. Então, pode ser aqui a imagem, esse card title pode ser o nome do livro, embaixo vai colocar o nome do autor e o valor, e o botão de comprar. Pode ser esse card aqui, ou esse daqui. Agora, a imagem tem que caber, né, no dentro do card. Pastor, aí como é mesmo? A gente vai criar um, é para fazer que nem o seu. Ok. É, essa tela aí da livraria. Então, a ideia é de vocês fazerem uma livraria, né, a tela, né, com header, pode fazer direito organizado, o nome da livraria e o conteúdo da livraria, né? Que vai ser os itens, né? Os livros. Sim. Entendeu? Sim.
E aí? Ficaram mudos por quê? Deu para entender o que é para fazer, né? Não vê na hora. Sim, Estamos acompanhando o vídeo de novo, passo a passo aí, tentar. exato. Agora, pelo que eu entendi aí, pronto, no seu você vai colocar outros livros, então a gente só pode colocar limitado aos livros que está no seu, né? Vamos dizer assim. Porque tá pegando os dados da API, né? Sim, Então, teria que ter mais itens lá, né, na API. Porque até agora só tem 3, né? sim, entendi. Se for adicionar mais, teria que ser algo manual, né? Teria que fazer na mão, né? Colocar o nome do livro, teria que colocar a imagem do livro ali. Porque aqui já está trazendo tudo. Já está trazendo até a imagem, né, do livro. Sim, sim. Por exemplo. Eu imagino que para coisas de venda assim, você não vai ter uma API com, vamos dizer assim, com um número bem maior de coisas, né? Você não vai ter. Não deu para entender. Não, eu digo assim, por exemplo, para quem vai fazer site comercial, eu acredito que não tem API vamos dizer assim, um banco de dados muito extenso, né, para o comércio dele. Ele ia ter que ser mais manual mesmo, pelo banco de dados, né? Ele ia fazer. Não, então, quem tem uma livraria é algo automatizado, né? Então, não seria algo manual. Ele iria usar banco de dados, né? Se for algo Isso. pessoal. Mas, no caso, um banco de dados criado por ele mesmo, e não uma API dessa. Exato. Criado por ele mesmo. Banco de dados próprio, né, da loja, com os livros cadastrados daquela loja. Que é algo que a gente vai aprender mais na frente, quando estiver trabalhando com PHP, né? Como você vai cadastrar, como você vai editar um registro, como você vai apagar um registro. Como é que você vai pegar os registros, né? Então, isso é com PHP, né? Como é? Com um banco de dados. Né? Entendi. Uma outra dúvida também. Por exemplo, Uhum. digamos que esse API também funciona para, digamos que essa sua livraria aí, eu fosse colocar para passar no cartão direto por esse site, vamos dizer assim. Então, o pastor poderia colocar, teria API para pegar o código do cartão, com todos os detalhes já de parcelamento e tudo. Na verdade, sim, você teria, se o cartão de crédito, se a máquina do cartão, ele disponibiliza uma API, você pode fazer isso, né? Eu não sei qual é a máquina. Não, eu não pensei em nenhuma específica, só querendo entender se é assim que funciona, né? Sim. Porque às vezes a gente vai para um site simples, vamos dizer, não é de uma grande empresa, e tem lá já a opção de parcelamento no cartão. Exato. Então, como é que a pessoa faz isso? É pelo API? Pela API, exato. Porque quando aqui, vamos supor que tem um botão aqui de comprar. Aí direciona para o checkout, né, para fazer a venda, e depois tem a forma de pagamento. Aí tem Pix, tem cartão, por exemplo. Né? Geralmente, o Pix, cartão, boleto, boleto geralmente é do banco da loja. Mas Pix, cartão é do sistema lá de pagamentos, né? Como é que eu posso dizer? Do banco que eu estou usando, ou da maquineta que eu estou usando, vamos supor, que eu quero passar o cartão de crédito num Mercado Pago, né? A máquina do Mercado Pago. Então, quando eu escolho ali cartão de crédito, eu posso ser direcionado para a API do Mercado Pago e fazer a transação lá. Ou, no meu próprio site, eu posso ter um formulário onde eu vou digitar dados do cartão
nome da pessoa, o CPF, validade do cartão, os 3 códigos de segurança, né? Os 3 dígitos de código de segurança. É um formulário. Depois que o usuário preencher esse formulário e colocar enviar, essa informação é enviada para a API do cartão, a API mas o banco faz o pagamento do cartão. Estou pensando aqui no Mercado Pago, né? Essas informações é mandado para o Mercado Pago. O Mercado Pago recebe os dados do cartão com parcelamento, o valor, e aí lá ele aprova ou não. Aprova a compra ou não. Se aprovar, já manda a resposta para mim dizendo que foi aprovado. Pronto, e aí, quando já tem essa resposta, eu jogo para a tela do cliente. Isso foi aprovado a compra. Então, isso funciona por trás da API, né? A API é que faz a ligação com outros fornecedores, né? Vamos dizer assim, outros servidores de terceiros, que a gente pode chamar. Então, eu tenho o meu servidor, onde tem todos os meus registros, meus livros, no meu servidor, mas eu posso usar serviços de outras pessoas através da API, né? Posso usar um serviço de mapa, de localização, usando a API do Google. Posso usar serviços de próprio pagamento, né? De frete, né? Terceiros. Como é? De frete, cálculo de frete. Exato, cálculo de frete, que aí uso pelos correios, ou alguma empresa que fornece serviço, né, de entregas. Então, eu posso conectar via API com vários outros serviços, né? Por exemplo, lá na Oitava Rosada, que eu trabalhei um tempo, lá é negócio de exame, né? E tinha exames que era feito lá na própria Oitava, mas tinha exames que era feito fora, né? Em outras, eu me esqueci o nome que faz exames, empresa que faz exames. Então, o que acontecia? Laboratório, exato. Então, o que acontecia? A Oitava Rosada coletava o sangue, o sangue daquele paciente, mandava o sangue para o laboratório, né? E aí já tinha o nome, o ID desse paciente, o nome desse paciente. E aí a gente conectava na API desse laboratório e a API do laboratório mandava informações de todos os pacientes que fizeram exame, né? E aí tinha a lista, né, dos pacientes. E o status, como é que estava o desenvolvimento, como é que estava o progresso, né? Então, na nossa tela, na tela do sistema da Oitava, por exemplo, tinha a lista dos pacientes que fez exame no laboratório tal, com status. E aí, quando saía o resultado daquele exame, já mandava a API, já recebia aquela informação e já mostrava na tela o resultado, né? E aí poderia já imprimir o exame, o resultado do exame, essas coisas assim. Então, posso fazer serviço de terceiro, né? No caso, é a mesma ideia do sistema de dropshipping também? De quem? Sistema de quê? Dropshipping. Eu não sei o que é isso aí. Sim. Peraí. Porque ele é uma forma de vender sem você ter estoque, né? Você vende produto de outro, você nem vê o produto, nem vê o cliente. Você só tem a página de venda e fica lucrando a porcentagem da venda de outra coisa. Eu imagino que é algo parecido também, né? Sim, pode ser também. Você pode fazer o seu site de vendas, por exemplo, pegando produtos dessa API, né? Dropship. E aí é só vender, né? Deu para entender a ideia? Deu. Você vai ver quando vocês começarem a fazer. Aí vocês podem perguntar para mim, mandar mensagem, dúvidas. Mande o print, mande como é que estão fazendo para eu conseguir entender. E aí eu posso orientar vocês
da melhor maneira, né? Vai ter algumas coisas que eu não vou ter que dizer, porque realmente, né, eu quero que vocês quebrem cabeça mesmo. Propositadamente, eu quero que vocês quebrem cabeça. Perguntas? Não. Não. Não? Ok. Então, eu vou parar por aqui e até depois. Ano que vem. Mas